Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula. Continuamos no capítulo de estatística e probabilidade e na aula de hoje eu vou trazer um conceito novo para vocês. Não é tão novo, porém eu vou utilizar esse artifício matemático na parte de estatística e aprender a ler. Por que eu digo que não é novo? Porque eu vou falar sobre razão. Razão sobre dois números, assim a gente sabe calcular, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas como é que se calcula uma razão? É apenas dividir um número pelo outro. Porém, a gente não vai simplesmente dividir esses números. A gente vai interpretar matematicamente e estatisticamente este resultado, certo? Então, para quem não lembra, quando eu quero tirar a razão entre dois números, basta eu fazer a divisão entre eles. Por exemplo, aqui eu tenho o número A e o número B, um número qualquer, genérico. Como eu calculo a razão? Basta pegar A e dividir por B, certo? Razão simplesmente é isso. Mas vamos ver como isso se aplica ao que estamos estudando hoje. Vamos ver aqui um exemplo. De 1.200 peças de roupa de uma loja de moda, apenas 120 eram camisas. Qual a razão entre o número de camisa e o número de peças dessa roupa? Então ele quer saber essa razão. Se ele quer de camisas e o número de peças, eu vou pegar o número de camisas e dividir pelo número de peças. Então eu vou ter uma razão entre esses dois objetos. Então vamos lá. 120, que é o número de camisas, vou dividir por 1.200, que é o número de peças que tem nessa loja. Quando eu for dividir, claro, não vai dar uma divisão exata, então eu vou procurar simplificar. A primeira coisa, eu corto os zeros, sobrou 12 sobre 120. Eu posso simplificar esses dois números dividindo por 12 em cima e embaixo. 12 dividido por 12, encontrei 1. 120 dividido por 12, encontrei 10. Ótimo, professor, encontrei 1 sobre 10, uma fração. Se eu tivesse pedido para você calcular apenas, estaria a resposta, 1 sobre 10. Mas agora, além de calcular, a gente tem que interpretar essa fração. Então vamos lá, se eu estou calculando a razão entre o número de camisas e o número de peças e encontrei 1 sobre 10, o que isso quer me dizer? Que a cada 10 peças, uma é camisa. Então, matematicamente, a gente encontrou uma fração. Logicamente, o que ele queria descobrir? A razão, a relação entre o número de camisas e peças. E 1 sobre 10 me dá essa informação. Quer dizer que a cada 10, porque 10 peças, 1.200 não é o número de peças, e aqui no final eu encontrei 10, então 10 é o número de peças. E em cima eu estava trabalhando com camisas, então o 1 está relacionado à camisa. Então a cada 10 peças, uma é uma camisa, certo? Então agora a gente não vai se preocupar apenas em calcular, a gente vai interpretar essa fração. Vamos ver aqui outro exemplo. Dos 1.000 alunos da escola, todo conhecimento, 420 são alunos de ensino fundamental 1. Como podemos representar a razão entre o número de alunos dessa escola com o número de alunos do ensino fundamental? Então ele quer essa razão. Como é que eu faço? Eu vou fazer essa divisão. Número de alunos do Fundamental 1, 450, dividido pelo número de alunos da escola, né? Então, vamos simplificar. Divide, primeiro eu vou cortar o zero, sobrou 45 sobre 100. Posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 5, eu vou encontrar 9 sobre 20. Professor, como é que eu leio essa fração? Que a cada 20 alunos da escola, 9 são do ensino fundamental 1, certo? Tranquilo, pessoal, essa parte também. Você só tem que organizar a fração e geralmente você vai ter que simplificar essa fração e no final vai ter uma fração irredutível, onde não dá mais para reduzi-la. Então esta é a informação que a questão quer, tá ok? Aí aqui tem mais um exemplo. Então, quais são os termos da razão? Então, sabemos que razão nada mais é do que colocar em forma de fração duas informações que nos dão, certo? Então vamos aqui ver mais exemplos, ó. Se quisermos comparar os números de meninas em relação aos meninos, indicamos assim, ó, o número de meninas com o número de meninos, certo? Isso aqui é mais um exemplo. Então vamos lá. Eu quero comparar aqui, nesse caso, o número de meninas em relação ao número de meninos. Então, o número que vai ficar embaixo é a primeira informação que veio. Eu quero comparar o número de meninas em relação dos meninos. Então, o número que vai ficar em cima da fração
Essa é a primeira informação que veio, meninas, dividido pelo número dos meninos. Agora, se eu falar assim, ó, compare o número de meninos com os de meninas. Então, o primeiro número que vai ficar ali em cima da fração é o número de meninos. Então, tudo depende de como vem escrito o que eu quero calcular. Aí vamos nesse exemplo aqui, ó. Ele quer comparar o número de meninos em relação ao de meninos, então meninos fica em cima. Vamos supor que foi 32 meninas e na sala tem 16 meninos. Quando eu simplificar, eu vou encontrar 2 sobre 1. O que isso quer dizer? Para cada um menino, eu tenho 2 meninas. Nada mais do que isso. Ok? Então, tudo depende de como eu venho ler essa informação. Ok? Então, aqui ele dá outro exemplo, né? Se ele quisesse... Aqui ele fala, se quisermos comparar o número de meninos em relação ao número total de alunos. Aí aqui é outra forma de ser cobrado. Olha só, ele quer o número de meninos com o número total de alunos. Então vamos lá. Meninos vai ficar em cima, porque foi o primeiro nome que ele citou. No caso aqui eu tenho 16. E o número total, ele não está querendo mais comparar menino com meninos, ele quer comparar com o número total. Então eu vou pegar o número de meninos e somar com o número de meninas. Então por isso que está aqui 16 mais 32. Aí eu vou encontrar a fração 16 sobre 42. Quando eu simplificar, eu vou encontrar 1 sobre 3. O que isso quer dizer? Que a cada 3 alunos, 1 é menino. E assim vai. Certo? O importante é você saber ler matematicamente o que está na questão, saber identificar quem vai ser o numerador e denominador, realizar a simplificação da fração e interpretar esta fração. Tá ok? Então, é importante isso que você... Claro, os cálculos são simples, mas você tem que prestar atenção para construir o cálculo e interpretar. Ok? Então, na aula de hoje era isso que eu queria trazer. Razão, como calcular e interpretar o seu valor matematicamente dentro do que a gente está estudando, estatística e probabilidade. Ok? Então vai ter uma questãozinha aí para você fazer. Qualquer dúvida estou à disposição. Boa atividade.